Você já ouviu dizer, num velho ditado popular, que todos os caminhos vão dar a Roma? Que todas as religiões são boas? Basta que fale de Deus, eu estou dentro. Essas são expressões populares, algumas delas até bastante vulgares. Mas a verdade é que isto é um equívoco espiritual. O equívoco destruidor. Porque a única verdade, o único caminho e a única vida estão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existem religiões boas. Existe uma única religião que é a verdadeira e a boa, que é o cristianismo. Todas as religiões foram criadas por homens com a inspiração de Satanás. Porque eles querem, o mundo, a semente da perdição, quer se opor àquilo que Deus determina através da igreja e da sua palavra suprema. Então, como apóstolo que sou, eu lhe digo, não é verdade que todos os caminhos vão dar a Roma, nem todos os caminhos espirituais são bons. Aliás, o grande sábio Salomão, o homem mais rico que passou por esta terra, aquele que melhor soube ensinar a administrar finanças, a crescer na vida, a romper com as tradições e maus hábitos da vida, foi Salomão. E ele escreveu em Provérbios uma das expressões que eu entendo que todo mundo tinha realmente que conhecer. Olha o que diz a palavra em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, o que o inimigo cria? O inimigo cria heresias, falsas mensagens, ensinos enganadores, que aparentemente ao homem parecem direitos. Seja com a cartomante, a leitura de mãos da cigana, a quiromante que fala com mortos, que isso é proibido por Deus, aquele que lança búzios africanos, ele cria falsos pregadores, falsos mestres, para tentar contradizer aquilo que Deus diz em sua palavra. Por isso é que o sábio teve esta sabedoria muito forte. Ele diz, há caminho que ao homem, para o ser humano, para os olhos humanos, parece uma coisa boa, direita, mas ao cabo, ou seja, depois que a pessoa colocar o pé num desses caminhos preparados por Satanás, diz que dá em caminho de morte. Isso é dramático. Então, como é que se reverte uma vida, uma situação de vida que está num caminho que aparentemente era um caminho bom, direito, mas quando a pessoa entrou nesse caminho e foi acorrentada por Satanás, ela percebeu que era um caminho de morte. Humanamente não dá para sair. O homem escravo de Satanás, que faz a vontade do príncipe das potestades do ar, conforme Paulo disse aos Efésios 2, ele na realidade faz isso porque está morto espiritualmente. E Romanos 3, 10 e 11 diz, olha, não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Ou seja, o ser humano, sem Jesus Cristo, facilmente é presa de Satanás, levando-o para caminhos que aparentemente são direitos. Mas no final de contas, depois que chegou lá, colocou o pé na argola, são caminhos de morte. Estou lhe falando por experiência de 45 anos de obra de Deus. 45 anos. 48 anos de pregador. Então, quantas pessoas, centenas, chegaram, milhares, durante esses anos todos, aos nossos ministérios, e grande parte dizendo, eu fui fiel na Igreja Católica, eu adorava as imagens, os santos, Maria, o Papa infalível, as doutrinas da Igreja, o purgatório, a Maria como corredentora, e eu estava na realidade cego, eu estava num caminho que me parecia bonito, a catedral bonita, as imagens lindas, mas na realidade eram caminhos de morte. Por isso que em 1525, Martinho Lutero, depois João Knox,
Calvino, os demais reformistas se opuseram à tradição católica porque descobriram que uma pessoa dizendo eu sou religioso católico, eu sou religioso espiritista, eu sou religioso orientalista e as demais milhares e milhares e milhares de religiões não levavam à salvação eterna. Ou seja, cada pessoa que morre neste mundo sem conhecer Jesus, sem o confessar como Senhor, o que pode esperar esta pessoa? A morte no Sheol, no inferno, no Hades. Por isso é que o sábio disse isso. Ao homem, os caminhos às vezes parecem direitos. Eu tenho experiência, eu volto a dizer, são 21 anos da Igreja Romana. Eu nunca ouvi o pároco da igreja que eu participava, chamada Sagrada Família em Luanda, eu nunca vi o pároco dizer, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca. Eu me recordo que eu tive um acidente, já lhe contei aqui muitas vezes, no cumprimento do serviço militar lá em Angola. Então, quando eu estava lá no recobro, no CTI, o senhor padre vinha, sentava-se do meu lado, não podia entrar muitas vezes, e vinha e dizia, vamos jogar damas, vamos jogar um carteado. E eu dizia, padre, eu não sei jogar carteado, nem dama, que era o que ele tinha para me oferecer. Aliás, as pessoas só dão o que têm, essa aqui é a verdade. Era uma religião que mascara a vida da pessoa. E no fundo, a pessoa é escrava do pecado, está amarrada por Satanás. E eu vou lhe dizer mais, porque há pessoas do outro lado com maturidade para entenderem. Muitos lugares que se diz igreja evangélica não são igrejas levantadas por Deus. É importante você saber isso. A única instituição, única, que Deus criou na terra e que é indestrutível, insufismável, é a igreja. Deus não criou mais nada. A igreja é a embaixada de Deus na terra, é o reino de Deus na terra. Então, ele disse, eu edificarei a minha igreja e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Então, a única coisa que Deus edificou na terra é a igreja. Foi a igreja. E quem é que levanta o anjo da igreja? É Deus. Então, você sabe, 95% das igrejas no mundo são fruto e resultado da rebeldia de pessoas, conforme Paulo disse na despedida de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele se despediu de Éfeso, assim, entre vós, alguns arrastarão os discípulos atrás deles. Então, entre vós se levantarão lobos vorazes. Todos os grandes líderes levantados por Deus têm experiências dramáticas, dramaticíssimas, de pessoas que se levantam dentro da igreja, arrastam um grupo de pessoas e vão abrir outra igreja. Como isto é fruto de rebeldia, ali dentro tem um grupo de rebeldes. E novamente se divide. E hoje você vê, às vezes, ruas que têm 3, 4, até com o mesmo nome denominacional, que são opostas, são inimigas umas das outras. Não foi Deus que levantou. Não foi Deus que levantou. Para nós termos a sensibilidade de entendermos quando é que o ministério é levantado por Deus, olhe a vida do líder, o anjo da igreja. Isto foi um processo de marketing, um golpe dado no meio da sociedade, ou é algo profético e caminhos e passos feitos por Deus? Portanto, existem muitos lugares que a pessoa entra, tem uma placa na porta dizendo igreja, e lá dentro é um lugar perigoso. Se prega a lei, que é condenação e morte. Se faz as pessoas viverem debaixo das obras da lei, que é maldição. Faz as pessoas viverem, conforme Paulo disse aos Gálatas, diz, quem é que vos seduziu? Quem é que vos embruxou? Então significa que às vezes eu estou num lugar, porque é mais perto da minha casa e tal, e eu entro num lugar achando porque tem um nome, uma placa, que ali está a vontade de Deus soberana. Não, ali às vezes está o culto à personalidade do líder, que foi rebelde, que abriu, que fez, que aconteceu. Enfim, são muitos os dramas, isso não acrescentaria nada para ninguém. Mas eu quero dizer a você que está afastado da igreja de Jesus. Ou a você que
já conheceu o dom celestial, já provou da palavra e resiste a Deus, eu vou lhe dizer uma coisa. Volte para a comunhão dos santos. Você sabe que nós temos irmãos fazendo parte do nosso ministério em 123 países. 99% não tem templo. As pessoas se reúnem em casa, em escritório, na garagem, enfim, o que der. Ou a maioria deles assiste e participa através das mídias sociais, dos cultos da sede internacional, onde eu e os bispos anunciamos o Evangelho de Deus. E eu sei que, independentemente de ter templo ou não ter templo, o importante é a tua vida, é o teu coração. Volte para a casa do Pai. Venha para a comunhão dos santos. Ah, pastor, mas na minha cidade não tem igreja. Você tem-me a mim e tem a Ministério Cristo Vive, por isso é que nós estamos aqui para lhe falar. Nas mídias sociais, no satélite, na rede internacional, para trazer você a comunhão com Deus. Então venha nesta comunhão, ainda que à distância, busque as alegrias nas maravilhas do amor de Deus. Talvez você diga, mas apóstolo, eu não tenho como ir para a igreja porque eu sou culpado demais, eu errei muito, às vezes eu até me sinto indigno. Meu pecado é muito grande, apóstolo. Os juízos de Deus pesam contra mim e eu acho que Deus jamais se alegraria por mim. Bom, eu quero lhe dizer que isso são sentimentos que às vezes perduram no coração, às vezes são dardos que o inimigo lançou, mas a verdade é que o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 15, diz que Deus afastou a sentença de condenação dos seus filhos. Paulo, escrevendo a Roma, ele diz, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Apóstolo, mas como é que eu vou dizer às pessoas que eu sou cristão se eu estou cercado de inimigos? Eu tenho obstáculos por todos os lados. Eu vivo com muita gente aqui da minha família, do meu bairro, que eles não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Elas me fariam ainda mais infeliz se eu dissesse, Jesus Cristo é o meu Senhor, sou cristão. Olha, meus familiares, apóstolo, iriam me isolar. Os amigos puxariam o tapete. Os arqui-inimigos me empurrariam para baixo. Teria muitos inimigos, a opressão seria muito grande. Eu não suportaria isso, apóstolo. Bom, volte a Sofonias 3, que diz, no versículo 17, Ele é poderoso para te salvar. E no versículo 19 diz que Ele é contra os que te afligem a alma. Portanto, não é o homem. Eu não tenho nada a responder aos homens. Quem me fez um apelo ao meu coração para que eu cresça nele e tivesse a vida eterna foi Jesus. Quem nos adota como filhos é Jesus. Quem nos predestina é Jesus. Quem chama, justifica e glorifica é Jesus. Fora desse conhecimento, Oséias 4,6 diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então a Igreja Cristo Vive é uma igreja bíblica. Aliás, é das poucas igrejas bíblicas, onde o pastor é bíblico, onde o povo é bíblico, o louvor é bíblico, a adoração é bíblica, e você, mesmo à distância, não sei a que países nós estamos chegando, mesmo à distância, há pessoas que seguem o meu apostolado, eu estou pregando 9 da manhã no Brasil, e lá, do outro lado da Ásia, são 9 horas da noite. As pessoas reconhecem que a maior necessidade que temos todos é o conhecimento da palavra. Que a palavra é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu termino este pensamento de hoje lembrando que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Eu sei que Deus hoje falou profundamente ao teu coração, ainda continuará falando, e hoje você está se decidindo por Jesus. Aliás, Ele é a única decisão que nós precisamos tomar, é por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Paulo disse aos Romanos, se você o confessar com a sua boca, crendo com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aí está.
o plano de Deus para a sua vida, o conhecimento que você precisaria de ter. Então agora que a palavra foi anunciada, o Evangelho de Deus foi publicado e proclamado, eu queria lhe dizer muito obrigado. Bem-aja a todos, meu carinho, meu amor, graça e paz, um domingo feliz. Obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho. Você que ama a Deus e a sua graça. Graças a Deus.